Olhe para quem está ao seu lado, diga bom dia, meu irmão. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Eterno fale fortemente, poderosamente ao seu coração. Quem aqui acredita que o Evangelho continua mudando a vida das pessoas, faz assim. Ontem eu ministrei no casamento do irmão Geucimar e da nossa irmã Edinalva, lá da nossa igreja de Santa Isabel. Pense num testemunho tremendo do impacto que o Evangelho na vida deles. Um homem que outrora bebia, fumava, dava bailes, um homem que outrora organizava festas, né? E não levava desaforo para casa, aquela pessoa que, tenho certeza que ele está me escutando neste momento, que ele costuma acompanhar os cultos aqui. Mas um homem que Deus transformou, ele foi trabalhar em casa como pedreiro e almoçava junto com a gente, estávamos sempre falando do amor de Deus para ele. E a palavra foi entrando no coração, foi mudando as atitudes, foi mudando o comportamento. E agora, convertido, o desejo dele era poder se casar para descer nas águas do batismo. E esperando ali um bom tempo chegar os documentos lá da terra dele. O da esposa chegava, mas o dele não vinha. E quando ele estava naquela expectativa, o prazo da esposa vencia o documento. Aí ele insistindo, pedindo oração, e ali o que Deus fez? Veio o documento da esposa, chegou o dele, e casaram no civil ontem, e à noite fiz a celebração na igreja. Foi algo muito lindo, uma alegria, um impacto, foi muito forte. O irmão Jailson estava na escala para ministrar no sábado lá, e como foi de repente assim que tudo aconteceu, né? Os irmãos se programaram, não, vamos fazer essa semana o casamento deles. E eles queriam realmente realizar a celebração lá na nossa igreja, no caminho de Garatá. E ali nós marcamos, e eu falei para o Jailson, né, que ele estava escalado para ministrar lá, falei, você vai ministrar no domingo na igreja. E ele falou assim, apóstolo, Deus havia ministrado no meu coração que eu ia ministrar no domingo. Então vamos aplaudir o Senhor. Jailson, pode subir, meu querido. Glória a Deus. Pensa numa mensagem abençoada, mensagem forte que nós ouvimos aqui às 8 da manhã, que vai alegrar muito seu coração. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, Deus vai falar com você. Amém ou não amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai querido, Pai de amor, continue usando o teu servo na unção e no poder do Espírito Santo. Cada palavra que sair da boca do teu filho, Senhor, seja direcionada pelo teu Espírito, no nome bendito e precioso de Jesus. Diga amém e aplauda mais uma vez ao Senhor. Obrigado, apóstolo. Shalom, igreja amada. Amém? Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por você estar aqui nessa manhã. Sim, assim como o apóstolo acabou de dizer, nós do governo do pastor André estávamos escalados de ir para Santa Isabel sábado passado, no caso ontem, e Deus me deu uma palavra no domingo, e na macrocélula eu compartilhei com o apóstolo, e apóstolo, a gente vai estar ministrando em Santa Isabel, então até sábado. E ele olhou para mim e falou assim, não, eu acabei não conseguindo adiantar para os pastores, mas não vai precisar que vocês vão, porque vai ter o casamento, né? E quando Deus me deu a palavra no domingo, a dimensão e o peso dessa palavra veio sobre mim assim de uma forma grandiosa. E Deus falou ao meu coração que eu não somente iria pregar lá, mas eu iria estar pregando hoje aqui. E eu achei que isso era uma presunção minha. Eu falei, não, Deus, que isso? Pregar, achar que eu vou pregar em Santa Isabel e o apóstolo vai pedir para mim ministrar no domingo nos 3 cultos. Mas aí quando chegou na macrocélula, ele falou, não, você não vai nem pregar lá em Santa Isabel, você vai pregar amanhã na igreja, no domingo na igreja. E eu tomei essa responsabilidade, esse privilégio. Privilégio por quê? Porque eu amo a palavra de Deus, eu amo ministrar a palavra de Deus,
e eu amo o altar e eu tenho convicção do meu chamado e daquilo que Deus tem para a minha vida, amém? Então é um prazer estar aqui, poder compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, né? Abra a palavra do Senhor, é importante que nós compartilhemos a palavra do Senhor. No livro de Amós é logo depois de Joel, livro de Amós, o capítulo 9, verso de número 11. Você que está sem Bíblia, chegue próximo de alguém que está com Bíblia. Você que tem Bíblia, compartilhe a palavra do Senhor com o teu irmão que está sem a palavra. É importante que todos nós compartilhemos dessa palavra. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Temos algum visitante? Levante a sua mão. Tem uma irmã ali, tem mais algum visitante? Temos a irmã aqui. Mais algum visitante nessa manhã? Aplauda ao Senhor por essas vidas. Você que é da igreja, você que faz parte da nossa família, cumprimente essa pessoa, diga que bom que você está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, você que está aí próximo, diga, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Amós, no capítulo 9, no verso 11, diz assim: naquele dia, diga naquele dia, diga mais alto, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo de suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Vou repetir esse trecho final: vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor, sobre o teu altar e me entrego, Senhor, como um sacrifício de adoração. Senhor, eu me disponho e me coloco nas tuas mãos como um instrumento, e que o Senhor me permita compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu espírito e ao meu coração. Que a semente da tua palavra, Senhor, nesta manhã encontre, Senhor, em cada coração uma terra fértil, e que ela possa, Senhor, frutificar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Queridos, para vocês que estão anotando, o tema dessa palavra é restaurando o tabernáculo caído. Restaurando o tabernáculo caído. E o profeta Amós, queridos, ele inicia esse verso que nós acabamos de ler no capítulo 9 de Amós. Ele inicia dizendo que naquele dia. E o que ele quer dizer, referindo-se àquele dia? Esse dia é o dia do Senhor. Esse dia é o dia em que o Senhor se manifesta para intervir na vida do seu povo ou na vida dos seus filhos. E eu quero falar para você que o Senhor nesse dia te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem uma obra para iniciar na tua vida. Ele te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem uma restauração para fazer na minha vida e na tua vida. E eu quero falar para você que essa restauração, ela se iniciou em Jesus, porque no livro de João, no capítulo 1, no verso 12, diz que todos os rejeitaram, mas a todos aos quais o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero falar para você nessa manhã, que o Senhor quer te restaurar a posição de filho, a dimensão, o poder que há em ser filho de Deus, em fazer parte do povo de Deus. E nesse dia Deus tem essa restauração
para fazer na minha vida e na tua vida. Queridos, a palavra restauração, em sua etimologia, um dos significados é colocar no lugar novamente. Talvez você veio aqui nessa manhã, nesse dia, e a tua casa está numa desordem, a tua vida está uma bagunça, tantas coisas fora do lugar, tantos sentimentos fora do lugar, ou até mesmo você, que Deus te escolheu, Deus te resgatou, Deus te salvou, Deus te chamou com um propósito, e te colocou debaixo de um chamado, de uma direção, e hoje você não está vivendo nem o teu chamado, nem o propósito ao qual Deus te formou no ventre da tua mãe e te constituiu. Você está fora desse propósito. Deus diz para mim, diz para você: ei, eu te trouxe aqui nessa manhã para restaurar a tua vida, para te colocar de volta ao lugar ao qual você não deveria ter saído, para que você possa viver aquilo que você deixou de lado, aquilo que você abandonou. Diga: eu quero, Senhor. Somente os corajosos digam: eu quero, Senhor, ser restaurado para viver o propósito ao qual o Senhor me chamou. Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar o teu emprego, as tuas finanças, Deus vai restaurar as tuas emoções, os teus sentimentos, Deus vai restaurar a tua fé. E por que o apóstolo Amós, direcionado ao povo de Israel, às 10 tribos do reino do norte, porque ele diz que restauraria o o tabernáculo caído de Davi? Em primeiro lugar, para que ele possa habitar no meio de nós. Abra a tua Bíblia em Êxodo 25. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, tá bom? Êxodo 25, abra a tua Bíblia, para que não fique somente nas minhas palavras, mas que você possa contextualizar tudo aquilo que tem sido falado. Êxodo no capítulo 25. No verso 8 e 9, Êxodo 25, 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês farão. Verso 8 mais uma vez: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, Deus pede para Moisés, para que Moisés construa o tabernáculo, conforme tudo o que Deus mandou fazer, com todas as determinações, medidas, cores, todo o material que deveria ser usado, com um propósito. E ele diz no verso 8: para que eu habite no meio de vós. Então o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para restaurar a minha vida, para restaurar a tua vida, para nos restaurar como igreja, para que Ele habite no meio de nós. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus quer habitar em você. Diga para outra pessoa e diga assim: Deus quer habitar em você. Aleluia. Agora abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20. Efésios 2, 20. Nós leremos do 20 até o 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado,
cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros, para serem morada do Deus no Espírito. Repita comigo: Deus, através de Jesus, está edificando, está restaurando a minha vida, para que eu seja morada de Deus no Espírito. Vocês estão entendendo a profundidade da palavra do Senhor? Deus te trouxe aqui para te restaurar, para que você tenha uma vida cheia da presença do Senhor, para que você não sinta somente a presença do Senhor momentaneamente, mas que você seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus te escolheu e te chamou, não para que você viva experiências, mas para que a tua experiência no Senhor seja constante, como habitação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus quer nos restaurar, em segundo lugar, diga segundo lugar, para que haja um louvor contínuo ao Senhor, uma adoração verdadeira. Queridos, anota aí, Crônicas 15:1. Na tua casa você vai ler do versículo 1 em diante. Vimos que o Senhor pede a Moisés que edifique um templo, um tabernáculo. Moisés constrói o tabernáculo. E ali a glória do Senhor era manifesta naquele lugar. Durante o dia, uma coluna de nuvens. Era a glória de Deus manifesta e todos podiam ver aquela glória. Durante a noite, uma coluna de fogo. E a coluna de fogo era manifesta no templo. E quando a nuvem e a coluna se movia, o tabernáculo era desmontado, as tendas eram desmontadas e todos se moviam guiados pela glória do Senhor. Quando a glória do Senhor parava, o povo parava, o tabernáculo era erguido, as tendas eram feitas em volta do templo ou em volta da glória do Senhor. Queridos, a glória do Senhor precisa estar no meio de nós. A glória do Senhor precisa se manifestar no meio de nós. E ali foi, todos os dias no deserto, a glória do Senhor guiava o povo pelo deserto até chegar à terra prometida. O Senhor está te restaurando hoje, para que você seja a habitação do Espírito de Deus, para que a glória do Senhor te conduza, e para que você possa chegar e pisar na terra da promessa do Senhor para a tua vida. Existem lugares, existem palavras e promessas de Deus para a tua vida, e você só vai viver essas promessas e essas realizações quando você permitir o Senhor restaurar a tua vida, quando você permitir que a glória de Deus seja manifesta em você. Você pisará e viverá a glória, porque não é a tua força, mas é a glória de Deus que habita em você, que te faz viver um milagre, as promessas em nome de Jesus. A glória chega, o tabernáculo chega à terra prometida, é edificado em Siló. Passa-se os dias de Moisés, passam-se os dias de Josué, chega-se o dia de um sacerdote chamado Eli, e seus filhos cuidavam do tabernáculo e de tudo que precisava ser feito naquele lugar. Só que os filhos de Eli eram corruptos, pecadores, e faziam coisas que não agradavam a Deus. Certa vez, o povo entra em luta, em guerra com os filisteus, e os filhos de Eli, guiados pelo seu coração ou pelas suas emoções, carnalmente, não espiritualmente, porque eles estavam distantes do Senhor, eles levam a arca da aliança até a frente de batalha.
E quando nós somos guiados pelas nossas emoções, quando nós somos guiados simplesmente pelos nossos sentimentos e não pelo Senhor, nós colocamos os pés pelas mãos. E ali o povo é derrotado e a arca do Senhor, a presença do Senhor, que simboliza a presença do Senhor, é tirada do meio de Israel. Passa-se os dias de Eli, vêm os dias do reinado, Saul assume o reino. E quando Saul assume o reino, queridos, ele não se importa em trazer a arca de volta. Ele não dá a devida importância de ter a glória de Deus no seu reinado. E nós conhecemos a história de Saul, conhecemos a história do seu reinado, que começa até bem, mas que vai caindo. Passa-se os dias de Saul, chegam os dias de Davi. Davi é constituído rei. Todos conhecem a história de Davi, amém? Davi é constituído rei. Davi, com seus valentes, conquista Jerusalém. E ao conquistar Jerusalém, Davi olha e fala: não, eu preciso trazer de volta a arca da aliança. Eu preciso trazer de volta a presença de Deus. Eu preciso ter no meu reinado, eu preciso que a presença de Deus esteja no seu lugar devido, no meio do seu povo. Coisa que Saul não deu a devida importância, mas Davi, ao se tornar rei, valoriza a presença de Deus no seu reinado. E ele sai para buscar a aliança, mas sai de qualquer jeito. E vai buscar a arca da aliança de qualquer jeito, sem buscar a direção de Deus. E nós conhecemos a história. A arca é colocada num carro de bois. Os bois tropeçam e o zar toca indevidamente na arca e perde a sua vida. Queridos, quando nós não buscamos a direção de Deus para o nosso próximo passo, quando nós não buscamos a direção de Deus para as atitudes que nós devemos tomar, nós vivemos morte. Talvez morte na nossa casa, talvez morte nos nossos sonhos, em tantas áreas, porque nós não buscamos a direção de Deus. E Davi deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E a presença do Senhor na casa de Obed-edom faz com que ele vivesse os melhores meses da sua vida, os melhores dias. Por quê? Porque a glória do Senhor estava naquele lugar. E ele reconhecia a importância de ter a glória de Deus naquele lugar. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te colocar no lugar devido, para que você possa pensar e dizer: o que eu parei? Onde eu errei? Deus dá uma visão ao apóstolo João e pede para que ele escreva cartas às igrejas. E ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso e diz assim: eu conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Queridos, quantos de nós, por causa do ativismo religioso, por causa de decepções, por causa de frustrações, abandonamos o primeiro amor ao Senhor, deixamos o lugar ao qual o Senhor nos constituiu. Podemos até fazer a obra, mas fazemos de qualquer jeito. Davi tenta buscar a arca de qualquer jeito. Mas passado 3 meses, Davi chama os sacerdotes e os levitas e diz: vamos buscar a arca.
Davi já tem terminado de construir o seu palácio em Jerusalém. Davi agora constrói uma tenda ao Senhor, um tabernáculo, um lugar de habitação para o Espírito de Deus. Ele convoca os levitas e diz: agora vamos buscar a arca do Senhor. E ele vai até a casa de Obed-edom. E ali ele pede para que os levitas tomem a arca sobre os seus ombros. Queridos, a responsabilidade de levar a glória de Deus não é só do apóstolo, não é só dos pastores. A responsabilidade de conduzir a glória de Deus é minha e sua. E nós não podemos terceirizar aquilo que o Senhor nos deu. E nós não podemos terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade. Deus te colocou numa empresa, Deus te colocou em uma faculdade, Deus tem te levado a lugares para que você possa conduzir a glória de Deus, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. E por isso Ele te traz aqui nessa manhã, para te colocar de volta ao lugar que você não deveria ter saído, para restaurar os teus sentimentos, as tuas emoções, a tua fé, para que você possa ser um condutor da glória de Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: você precisa ser um condutor da glória de Deus. Aleluias. Davi toma a arca, e ali, a arca sendo conduzida pelos levitas e sacerdotes, a cada tantos passos, sacrifícios eram entregados, a cada tantos passos, bois eram sacrificados ao Senhor, em louvor e em adoração. E ao chegar em Jerusalém, a esposa de Davi olha para ele da janela e vê o rei dançando, salmodiando ao Senhor, e ela menospreza o seu marido. Talvez, ou com certeza, pessoas vão olhar para você e vão te menosprezar, porque você tem dado primazia à vontade de Deus, porque você tem colocado em primeiro lugar a vontade de Deus na tua vida. Pessoas vão olhar para você, jovem, e vai dizer: você é louco, porque você está perdendo a tua juventude na igreja. Como já olharam para mim muitas vezes e disseram. Mas Davi pouco ligou para aquilo que a sua esposa achava dele, porque a prioridade dele era viver na glória do Senhor, diante da presença de Deus. E quando Davi coloca a arca na tenda, sabe o que ele faz? Ele faz um relógio de adoração. Ele chama todos os levitas e organiza para que haja 24 horas de louvor ininterrupto. Imagina a glória de Deus naquele lugar. Você vem para a igreja, são 3 louvores cantados, e nós sentimos a presença de Deus grandiosamente. Agora você imagina 24 horas de louvor e de adoração verdadeira. Imagine o peso da glória de Deus naquele lugar. Eu quero falar para você, Deus busca verdadeiros adoradores. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 19, ao verso 24, anota aí, João 4, 19 ao 24, a mulher samaritana, ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir as palavras de Jesus, ela diz assim: ei, reconheço que tu és profeta. Agora me tira uma dúvida. Os meus pais dizem que é nesse monte que se deve adorar. Dizem que é em Jerusalém. E aí? O que é certo? Jesus olha para aquela mulher e diz: vamos abrir para que você possa, não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Eu vou abrir e já vou ler direto, tá bom, irmão? Para que eu possa ganhar tempo. Diz assim: a mulher então lhe disse:
Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus vai restaurar a verdadeira adoração dentro de nós. Deus vai restaurar a verdadeira adoração neste lugar, em nome de Jesus. Tudo que é falso, tudo que é aparência, Deus tirará das nossas vidas, para que nós possamos viver a manifestação da glória do Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor restaura o tabernáculo caído de Davi, para nos mostrar que o que mais importa para Deus é a essência e não a aparência. Diga, é a essência e não a aparência. Diga, o mais importante não é parecer, é ser. Passa-se os dias de Davi. Salomão assume o reinado em lugar do seu pai e constrói um suntuoso templo para Deus em Jerusalém. Um templo cheio de ouro, pedras preciosas, riquezas. O tabernáculo de Siló deixa de entregar sacrifícios, para de ser utilizado, o ato de sacrifício vem para o templo. O tabernáculo de Davi, lugar de adoração, deixa de ser utilizado e tudo vem para o templo. O tabernáculo de Davi foi abandonado, foi esquecido, para viver naquele glorioso lugar, porque Deus é digno de estar naquele lugar. Mas Salomão deixa que a grandiosidade do seu reinado, deixa que a glória do seu reinado envaideça o seu coração. E ele deixa de ter Deus como a essência da sua vida e se acha autossuficiente para viver aquilo que Deus não aprovava. Salomão começa a pegar mulheres de outras nações e de outros povos e começa a constituir várias esposas. E para agradar essas esposas, Salomão começa a edificar templos de adoração a outros deuses. Começa a fazer aquilo que não agradava a Deus, e isso está lá em Reis, no capítulo 11, verso 18 em diante. Anota aí, você lê na tua casa. Reis capítulo 11, verso 18. 1 Reis 11, 18. E Salomão vive uma degradação na sua vida espiritual. Passa-se os dias de Salomão e seu filho Roboão dá continuidade aos erros do seu pai. Queridos, não foi a glória do templo que fez com que Salomão permanecesse, porque não é a aparência, é a essência. Se eu abandonar a essência do meu chamado, eu começo a viver uma vida de mentiras, eu começo a viver somente uma vida de aparência, onde eu venho para a igreja, onde eu canto, onde eu oro, onde, eu entrego oferta. Mas quando eu estou em casa, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu começo a fazer coisas que não agradam a Deus.
Não adianta ser bonitinho, vir aqui no altar, tocar direitinho, e no teu particular, ou quando você está sozinho, você fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus enxerga por trás da máscara. Por mais que nós humanos não consigamos enxergar por trás, a não ser que o Espírito nos revele, Deus conhece a essência do teu coração. Ele sabe onde você deveria estar e onde você está agora. Por isso Ele te traz aqui nessa manhã para te dizer: ei, meu filho, a minha vontade é te colocar de volta aonde você não deveria ter saído. Mas depende de você. Jesus contou uma parábola de um jovem que estava na casa do pai, mas que a essência dele não era o pai, eram os seus desejos. E movido por esses desejos, ele sai da casa do pai para viver dissolutamente aquilo que ele achava que era bacana, aquilo que ele achava que era legal. E a sua vida é destruída ao ponto dele se encontrar na sarjeta, comendo alimento de porcos. Mas naquele dia no chiqueiro, mas naquele dia na sarjeta, Deus dá àquele jovem um minuto de consciência. E ele diz: aqui eu não tenho pão, mas na casa do meu pai até os servos tem fartura de pão. Então eu voltarei à casa do meu pai. E falei: pai, eu pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como servo. Queridos, Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer te restaurar, não como servo, mas Ele quer te restaurar como filho. Aquele jovem se encontra com o pai, e quando ele se encontra com o pai coloca vestes novas, o pai coloca sandálias, o pai coloca um anel de autoridade, antes dele entrar de volta em casa. Sabe por quê? Porque aquele que ele viu chegar todo sujo, não era o filho dele, no exterior. Mas ao se encontrar com seu filho, ele restaura o seu lugar de filho e diz: agora pode entrar, agora pode vir, porque a casa é sua, e o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te restaurar como filho e dizer: filho, pode entrar, porque a casa é tua, tudo que é meu é teu. Como servo você não teria direito, mas como filho você se torna herdeiro. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para restaurar a sua vida e te dizer: ei, você é meu herdeiro. Olhe para o teu irmão e diga: você é herdeiro do Senhor. Aleluias. Em quarto e último lugar, Deus restaura o tabernáculo caído de Davi. Queridos, o peso dessa palavra é incrível. Deus restaura o tabernáculo caído de Davi, para que nós possamos conquistar as nações para o Senhor. Voltando só no tópico anterior, onde Deus se importa mais com a essência do que a aparência. Deus, quando manda Amós ir ao povo de Israel, entregar essa profecia, ele poderia falar ao povo: eu restaurarei o templo de Salomão, suntuoso, bonito. Mas Deus não queria aquilo. Deus queria a essência que estava em Davi, uma essência de adorador. E quando eu carrego dentro de mim essa essência de adorador, eu tenho alegria em servir a Deus.
Eu tenho alegria em viver o meu chamado. E aqui o Senhor fala: eu restaurarei o templo caído de Davi. Abra a tua Bíblia de novo no livro de Amós, para a gente finalizar. Verso 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 9, verso 11 e 12, perdão. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como nos dias da antiguidade. Verso 12, olha o propósito, olha o porquê da restauração. Para que o meu povo, algumas versões diz, tome posse. Outras versões vão dizer, conquiste o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Queridos, Deus restaura o templo de Davi, para que o povo eleito do Senhor volte a viver a aliança e a promessa que Deus tinha feito com Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. E agora o profeta Amós lembra ou traz à memória a promessa, dizendo, o Senhor restaurará a vocês como um tabernáculo caído de Davi, para que vocês possam, e através de vocês, sejam benditas todas as nações da terra. Queridos, o Senhor te trouxe aqui para restaurar a tua vida, não para que você fique sentado nessa cadeira, não para que você saia daqui e entre na tua casa e pareça que nada aconteceu. O Senhor te trouxe aqui para te restaurar e fazer de você um instrumento de restauração. Talvez você já foi um líder de célula. Talvez você já viveu um chamado e um ministério. Talvez em outra igreja, talvez até aqui mesmo na igreja. Talvez você já foi um adorador, talvez você já foi uma tia da escolinha. Talvez você já foi um obreiro. Talvez você tenha sido tantas coisas para o Senhor um dia. Mas hoje você está fora do lugar onde Deus te colocou. O Senhor te traz a este lugar para dizer, ei, eu vou te colocar de volta ao lugar onde você não deveria ter saído. Olhe para o teu irmão e diga assim, você está preparado? Você está preparado? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente todos os corajosos que querem viver essa restauração na sua vida, na sua casa, a restauração dos seus sonhos, a restauração dos seus negócios, a restauração da sua fé, a restauração da sua família, do seu casamento. Talvez você está aqui e o teu casamento está uma ruína. O Senhor quer restaurar a tua vida, para que você possa ser um condutor da glória de Deus. Talvez você está aqui hoje, e existem tantos impedimentos na tua vida, e você não consegue sentir a manifestação da glória de Deus. Você ora e diz, Senhor, eu quero a tua glória, eu quero sentir, Senhor, o mover do teu Espírito. E você não tem sentido, porque existem muros, existem máscaras,
Existem camadas na tua vida que precisam ser descascadas, que precisam ser tiradas, para que você volte a ser quem um dia você foi no Senhor.